E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 22, que diz assim: o mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, ao seu tempo farei prontamente. Vamos ler mais uma vez? O mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo farei prontamente. Eu acabei de ler aqui Isaías capítulo 60, versículo de número 22. De fato, a profecia do capítulo 60 de Isaías é uma profecia de restauração de Israel. Deus está estimulando o profeta de maneira profética e a profetizar para um povo que precisa passar por uma restauração. E agora essa palavra aqui do capítulo 60 fala da restituição de Jerusalém, né? Jerusalém vai ser restituída pela glória, né? Jerusalém é restituída a sua glória. É o que diz um dos títulos aqui do capítulo de número 60. Mas na verdade, todos esses capítulos de 60 em diante, do 40, na verdade, de Isaías em diante, do capítulo 40 para frente, você vai ver promessas de restauração, né? Deus usando o profeta Isaías, profetizando restauração para o povo de Israel, fazendo promessas e lembrando o povo as promessas que já havia feito já há muito tempo. Inclusive, essa palavra que nós lemos aqui, ela está ligada à promessa que Deus fez lá atrás, na época de Abraão, né? Não sei se você lembra quando Deus falou para Abraão que a descendência dele seria muito grande, assim como você não pode contar as estrelas que estão no céu e nem a areia que está no mar, assim também será a tua descendência. E olha o que Deus está dizendo aqui para o povo, ó. O mais pequeno virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu sou o Senhor, ao seu tempo o farei prontamente. Então Deus está estimulando aqui o povo a esperança, o povo a acreditar que esse povo vai ser grande, sabe? Porque durante muitas guerras o povo de Israel veio diminuindo, veio entrando em extinção. Tanto que você que conhece a palavra sabe que só vai sobrar os judeus. Os judeus serão os remanescentes, né? A maioria das outras tribos de Israel vão acabar se perdendo, muitos vão morrer por causa das guerras, por causa das batalhas, né? Mas o fato de sobrar apenas os judeus, entre aspas, tá? Não significa que esse povo ia ser pequeno. Sobrou apenas os judeus, como uma espécie de uma peneira que Deus permitiu dentro da nação, para Deus tratar a nação e ao mesmo tempo dentro desse grupo fazer a glória dele sendo manifestada. E que é glória maior do que o próprio Jesus nascer dentro dessa cultura, dentro desse costume, dentro desse sangue judeu, né? Jesus veio de judeu, Jesus veio de judia, né? Jesus veio dessa cultura. Então não existe glória maior do que o próprio Deus reencarnado em um homem, manifestado dentro de uma cultura que é a cultura dos judeus. Seria uma glória maior do que uma casa, do que o templo, né? Inclusive, quando Ageu profetiza no capítulo 2, versículo 9, que ele diz que a glória da última casa ia ser maior que a primeira, Ageu não estava falando que o segundo templo ia ser um templo com mais dinheiro, com mais estrutura, né? Até porque o segundo templo não chegou nem perto da estrutura financeira, da estabilidade que tinha o templo de Salomão. Porém, o Jesus, que é o nosso Deus, ele não entrou no templo de Salomão, mas ele entrou nesse templo que foi construído após a profecia de Ageu, capítulo 2, versículo 9 em diante. Então, quando ele diz que a glória da última casa seria maior que a primeira, é que lá na frente se cumpriria a profecia do Cristo, do Jesus, que iria entrar no templo. Ele é a própria glória materializada entrando no templo. É o próprio Deus encarnado em homem entrando no templo. Então não tem glória maior do que essa, né?
Não tem glória muito maior do que essa. Então, os judeus foram um povo privilegiado, porque deles saiu o nosso Cristo, tá certo? E através de Cristo, que é o nosso Messias, houve redenção para o mundo inteiro. Toda a humanidade foi alcançada. E o capítulo de número 60, o versículo de número 22, além de trazer esperança para o povo de Israel, num período que o povo de Israel veio passando por vários declínios, por várias destruições, por várias guerras, ele também aqui está trazendo a lembrança uma promessa que foi feita lá na época de Abraão. O mais pequeno será 1000 e o mínimo um povo grandíssimo. Eu sou o Senhor, que é o tempo, que é o seu tempo, o farei prontamente. Ou seja, mais uma vez Deus está prometendo para o povo uma promessa de crescimento, né? O mínimo vai ser pelo menos 1000, né? O que ele está dizendo, esse povo vai ser grande, esse povo não vai ser pequeno, esse povo vai crescer, sabe? Haverá prosperidade no meio desse povo. Olha o que ele está dizendo aqui, ó, o mínimo, um povo grandíssimo, né? Então, o menor vai ser grande, todo esse povo vai ser grande, eu tenho coisas grandes para esse povo. E você vai perceber a conclusão de promessas como essas que o próprio Senhor está fazendo aqui no capítulo 60, 61, são várias promessas, né, que vêm desde do capítulo 40 de Isaías em diante, que são profecias voltadas também a Jerusalém, ao povo de Israel. Então você percebe que hoje essas promessas se cumpriram, né? Hoje tem judeu em tudo quanto é lugar do mundo. Você vê judeu nos Estados Unidos, você vê judeu na Alemanha, você vê judeu na França, você vê judeu na Espanha, você vê... E tem mais, você não só vê judeu, como você percebe que a maioria desses homens que têm muito dinheiro, né, que têm um poder aquisitivo muito alto, são judeus, né? Donos de bancos, donos dessas grandes estruturas financeiras. A maioria desses homens são judeus, se cumprindo mais uma vez uma promessa que Deus fez a Israel lá atrás, que vem acompanhando esse povo judeu, que é a promessa de riqueza, de prosperidade, né? E de crescimento. Então Deus está dizendo aqui no capítulo 60 que esse povo vai ser grande, e realmente hoje nós percebemos que é um povo grande. Poderia ter parado de todas as formas, tentaram de todas as formas perseguir esse povo, fazer com que esse povo entrasse em extinção. Não sei se você lembra da época de Hitler, quantos judeus que foram massacrados, foram mortos, né? E mesmo passando por tudo isso, continuaram crescendo, né? Até porque Hitler não foi o único homem que perseguiu o judeu. Os judeus passaram por várias perseguições na história, mas nada do que passaram foram capazes de destruir o crescimento desse povo. Esse povo continuou crescendo porque esse povo também estava debaixo de uma promessa que o próprio Deus de Israel havia feito a eles. E o que essa palavra alimenta o nosso coração nesse dia? Porque quando Deus está prometendo aqui, de fato ainda não aconteceu, mas Deus está liberando uma palavra dizendo: vocês serão grandes. O menor vai ter pelo menos 1000. Vocês vão ser um povo grandíssimo, poderoso, forte, sabe? Deus está fazendo uma promessa para esse povo aqui, só que Deus está usando uma palavra chamada, ao seu tempo, farei prontamente. Aí aqui você entende que a promessa foi liberada, mas ainda não havia acontecido nem se cumprido o que Deus havia falado. O povo precisava crer e ter esperança que no tempo certo a promessa iria se cumprir. Talvez você já recebeu muitas promessas de Deus. Talvez você já ouviu muito a voz de Deus. Talvez Deus já liberou muitas palavras para a sua vida dizendo: eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E Ele falou isso com a intenção de gerar esperança no teu coração. Principalmente que as promessas, na maioria das vezes, ela vem diante de momentos que nós passamos por algum tipo de problema, de adversidade, ou então estamos buscando ao Senhor, e Deus faz uma promessa para animar a nossa esperança, para a gente ter expectativa, para a gente crer que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, né? Então, eu preciso entender que por mais que eu receba uma promessa e uma palavra de Deus, essa promessa está ligada a uma palavra chamada tempo.
É o que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel. A seu tempo, prontamente acontecerá. Ou seja, tem um tempo para essa palavra se cumprir. A palavra é boa, me gera esperança, me gera fé, mas eu preciso entender que há um tempo certo para ela se cumprir. Portanto, não deixe com que nada que você passe agora venha te desanimar. Não deixe com que os problemas, as adversidades, as lutas venham tirar de você a esperança de um Deus que vai cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Talvez você tenha promessa na vida do teu pai, do teu filho, da tua mãe, do teu tio, promessas na sua casa, promessas na sua família. Talvez Deus te fez muitas promessas, mas você precisa guardar no seu coração que essa promessa está ligada a um tempo. E no tempo certo, prontamente o Senhor fará acontecer. Você precisa ter paciência, você precisa aprender a perseverar, você precisa aprender a crer, você precisa aprender a colocar toda a tua expectativa no Senhor, porque no tempo certo a palavra que Ele liberou para a tua casa, ela vai se cumprir. Então, não deixe com que nada venha desmotivar você do seu propósito. Nem as lutas, nem as crises, nem as dificuldades. Creia na palavra que o próprio Deus liberou para a sua vida, porque no tempo certo você vai ver as promessas se cumprindo. No tempo certo você vai ver as coisas de Deus acontecendo sobre a sua casa. Não deixe o inimigo te esfriar, te desanimar, destruir tua esperança, acabar com a sua fé, porque se Deus te fez promessas, com certeza Ele vai cumprir. Você precisa entender que para essa promessa acontecer, você vai precisar esperar uma palavra chamada tempo, que não é o seu tempo, não é quando você quer, não é do jeito que você quer, não é no dia que você quer, não é da forma que você quer, mas é da forma que o próprio Deus desejou fazer sobre a sua vida. Recebe essa palavra? Deus está falando no teu coração? Então escreve aqui embaixo: eu vou esperar o tempo de Deus, eu confio nas promessas do Senhor, eu estou firme na promessa de Deus. Eu estou com a esperança, crendo que Deus vai cumprir a palavra e nada vai desmotivar a minha fé.